tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Como nascem os monstros? Por que eles existem? E por que fazem o que fazem? Antes de responder essas perguntas e entrar no assunto de hoje, que acredito ser meio pesado e bastante delicado, já deixa o seu like no vídeo para ele ganhar relevância, confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui me dê essa moral e se inscreva no canal. Então vamos lá. Stephen King é um dos grandes responsáveis por eu começar a gostar de ler ainda na minha infância. Escritor americano de inúmeros best-sellers como O Iluminado, It, A Dança da Morte, Cemitério Maldito, Sob a Redoma, entre tantos outros livros que inclusive viraram filmes ou séries. Apesar de não ser nenhum grande pensador, apenas um escritor de histórias de terror e suspense, King define de forma magistral a nossa condição humana. Ele diz o seguinte: os monstros existem, fantasmas também, vivem dentro de nós e às vezes eles vencem. A verdade é que todo ser humano contempla o bem e o mal em seu interior e às vezes esse mal é externado. Pode ser em forma de simples palavras ofensivas ou em forma de ações que prejudicam a vida de outras pessoas. A virtude está justamente em perceber essa maldade e fazer bom uso daquilo que nos diferencia dos demais animais, que é o nosso livre-arbítrio, que é a nossa razão, para assim não permitir que esse mal vença, para não permitir que o que existe de pior dentro de nós seja manifestado. Tanto que o apóstolo Tiago nos aconselha: sujeitai-vos a Deus e resista ao diabo, que ele fugirá de vós. Esse diabo é uma referência clara a todo aquele desejo ou impulso moralmente condenável a qual somos acometidos em nosso interior, mas que é acompanhado também da capacidade de afugentá-lo. Afinal, podemos nos sujeitar à vontade de Deus, contrariando a nossa própria vontade. Resumindo, sabe aquele desejo louco que temos de fazer algo que a nossa própria consciência reprova? Então, esse desejo, se por nós resistido, irá embora. E quando isso acontece, damos um passo na direção daquilo que devemos ser como seres humanos. Nossa existência é um constante embate nesse sentido, o que a Bíblia chama de guerra entre a carne e o espírito. Só que, infelizmente, às vezes a carne prevalece. E é aí que as merdas acontecem. Psicopatas, por exemplo, são seres humanos incapazes de sentir empatia. O organismo de um psicopata não produz as químicas necessárias para que ele se comova, se emocione ou mesmo sinta dó de alguém. Eles são frios. Assistir um cachorrinho sendo espancado não lhes causam a menor comoção. Sim, a psicopatia é uma doença grave. Mas aí a questão é a seguinte: será que por ser uma doença, os psicopatas não deveriam sofrer as devidas punições pelos seus crimes? Um psicopata que esquarteja uma outra pessoa, pois sente algum tipo de prazer mórbido nisso, ao invés de ser preso, deveria ser apenas internado em uma clínica psiquiátrica? Claro que não. Ele deve apodrecer na cadeia. Inclusive sou a favor da pena capital para crimes hediondos. Temos que entender que o fato de psicopatas serem privados de emoções não os tornam animais. São seres humanos conscientes do que é certo e errado. Tanto que quando fazem suas atrocidades, fazem às escondidas. Eles podem não ser capazes de controlar seus impulsos malignos através de sentimentos empáticos, pois não os têm, mas são capazes de controlá-los através da razão, através da consciência moral, presente em qualquer pessoa, até nos psicopatas mais cruéis. Tanto que existem milhares de psicopatas no mundo que jamais fizeram mal a uma formiga. O mesmo serve para pedófilos, sociopatas, ou seja lá o que for. Mas o fato é que o bem e o mal está no âmago de todo ser humano. Somos parte da mesma natureza que concebeu Hitler e que concebeu São Francisco de Assis. E é exatamente por essa nossa ambiguidade que no cristianismo o conceito de pecado penetra uma camada muito mais profunda em nosso ser. Jesus afirmou no Sermão do Monte que se formos tomados por um sentimento de ódio por alguém, já cometemos um homicídio. Se apenas desejarmos em nossas mentes a mulher do próximo, já cometemos um adultério.
Ou seja, segundo Jesus, o pecado não se reduz aos atos reprováveis que cometemos todos os dias, mas é algo ontológico. O pecado ou a maldade faz parte da natureza humana, e é justamente por isso que a salvação na concepção cristã é externa a nós, é pela graça de Deus e não pelos nossos esforços em cumprir seus elevados critérios, já que isso seria impossível devido à nossa natureza transgressora. Quer ver? Faça um teste rápido. Imagina comigo uma situação hipotética. Imagina se tudo o que se passa na sua cabeça, seus desejos e pensamentos mais íntimos, fossem transmitidos em um telão, e todos os que pertencem ao seu círculo social pudessem assisti-los. Você não acha que em uma situação dessas seria catastrófica? Faça um teste real agora. Experimente ficar um mês, aliás, uma semana só, fazendo apenas o que você considera moralmente correto. Não se decline em atitudes ou mesmo pensamentos que sua própria consciência reprovaria. Durante esse teste, você compreenderá uma verdade incontestável: a de que nenhum homem sabe realmente o quanto é mal até se esforçar muito para ser bom. De acordo com a antropologia bíblica, apesar de sermos indivíduos, a humanidade é uma só, onde cada um de nós é o resultado daqueles que nos antecederam e que em uma cadeia retroativa levaria ao primeiro casal, que usou do livre-arbítrio para trilhar um caminho distante de Deus. E se Deus é o parâmetro de tudo que é bom, afastados dele e dotados de livre-arbítrio, podemos perverter aquilo que é bom. Na verdade, o mal não existe em si mesmo. O mal não tem uma existência própria que se opõe ao bem. Apenas o bem existe. Por exemplo, todo mundo concorda que roubar é mal. Mas para roubar, você primeiro precisa existir. E existir é bom. Depois você precisa ter o desejo de possuir algo que você não tem. Esse desejo e o objeto do seu desejo também são bons. Obter o objeto também é bom. Mas o meio usado para se apropriar dele, no caso o roubo, é que é mal. Ou seja, você poderia trabalhar para obter o objeto, mas fazendo uso da sua liberdade, você escolheu roubá-lo. Você escolheu perverter o que é bom. Você escolheu agir fora da vontade de Deus. E é por isso que temos que aprender que os pedófilos, os abusadores, os agressores, os assassinos são pessoas como nós. Não deveríamos colocá-los em uma categoria diferente, muito menos acreditar que o meio em que vivem que é responsável por transformá-los no que são, pois isso nos distancia da realidade, nos distancia da vida como ela é. Em Florianópolis, duas amigas de longa data resolveram engravidar juntas, Flávia e Rosalba. Só que, infelizmente, Rosalba perdeu seu bebê. E sem contar a ninguém, ela decidiu seguir forjando a sua suposta gravidez. Certo dia, Rosalba organizou um chá de fraldas falso e atraiu a amiga até um galpão deserto. No local, Rosalba deu com um tijolo na cabeça de Flávia, que acabou desmaiando com a pancada. Vendo a amiga no chão, Rosalba tirou um estilete do bolso e rasgou o ventre de Flávia para tirar o bebê de lá de dentro. Após a atrocidade, com o recém-nascido em suas mãos, ela foi até o hospital de Canelinha, em Santa Catarina. Chegando lá, disse aos atendentes que não conseguiu chegar a tempo, por isso ela mesma fez o parto na rua. Os médicos fizeram exames em Rosalba e estes não demonstravam qualquer sinal de gravidez. Então perceberam que o bebê tinha um corte na cabeça. Corte esse causado pelo estilete que ela usou para abrir a barriga da vítima. Achando tudo muito estranho, os médicos chamaram a polícia. E claro que Rosalba não conseguiu se explicar. Acabou confessando o crime e foi presa. No entanto, Rosalba não era um monstro. Era uma mulher normal. Possuía inúmeras amigas. Era casada e nutria o sonho de ser mãe, até que certo dia, tomada por uma profunda tristeza pela perda de sua gravidez e embriagada por uma inveja mortal de sua amiga, que ao contrário dela continuava grávida, Rosalba começou a arquitetar seu plano maligno. Doutor Jairinho não era um monstro, era um sujeito comum e estudioso, se formou em medicina, mas preferiu seguir carreira na política e se tornou um popular vereador do Rio de Janeiro. Ele frequentava a igreja evangélica
defendia pautas ligadas à família e aos bons costumes, era apoiado por pastores e muito respeitado na Câmara de Vereadores, tanto que conseguiu ocupar uma vaga no Conselho de Ética. Jairinho tinha um relacionamento com uma bela professora chamada Monique Medeiros. Ela tinha um filho de 4 anos chamado Henri, que ficava a maior parte do tempo com eles. O que ninguém sabia é que nos momentos de folga de trabalho, segundo o que foi apurado pelas investigações que ainda estão em andamento, Jairinho tinha um desejo incontrolável de espancar crianças. Vê-las sentindo dor e chorando era uma mórbida realização para o vereador. Um dia ele espancou tanto Henri que o menino não aguentou e veio a falecer. Monique Medeiros não era um monstro, era uma mulher de 32 anos como qualquer outra, que gostava de postar no Instagram fotos na academia, na praia e fotos em família, ela, Henri e Jairinho. Monique era professora de escola pública e chegou a ocupar o cargo de diretora de uma escola municipal na zona oeste do Rio. Mas depois que conheceu Jairinho, ele arrumou um emprego para ela no Tribunal de Contas do município. E do salário de R$ 4.000 que tinha na escola, ela passou a ganhar R$ 14.000. Tudo parecia perfeito, tipo aquelas famílias de comercial de margarina. Os 3 moravam em um apartamento de classe média alta na Barra da Tijuca, com todo o conforto. Aparentemente, Monique amava seu filho. Segundo relatos de familiares, ela sempre foi uma mãe presente, carinhosa e que fazia tudo para Henri. Porém, nas investigações após a morte do menino, apurou-se que Monique sabia de todas as pancadas que o filho vinha recebendo do padrasto. E mesmo assim, ela jamais denunciou Jairinho para a polícia. Ela também tinha ciência da sessão de tortura que Henri estava sofrendo trancado com Jairinho em um quarto do apartamento. Foram as últimas pancadas que o garoto tomou. E ela não fez absolutamente nada para impedir o carrasco do seu filho. No outro dia ela foi à delegacia prestar depoimento. Disse que o menino provavelmente havia sofrido um acidente. E ainda postou uma foto sorridente no local, como se nada tivesse acontecido. Guilherme Tauti Monteiro não era um monstro, era só um adolescente de 17 anos que, como todo garoto da sua idade, gostava de jogar videogame. Ele ia para a escola, possuía amigos, às vezes sofria bullying, mas era pacífico, não revidava as provocações. Para todos que o conheciam, era uma pessoa comum enfrentando problemas que são próprios da puberdade. Até que um dia, ele entrou na sua escola, sacou uma arma e começou a atirar nos seus colegas. E só parou quando resolveu meter uma bala na própria cabeça. Alexandre Nardoni não era um monstro, era só um pai divorciado de classe média alta, filho de um advogado prestigiado. Alexandre adorava a sua filha Isabela, tanto que a levou para conviver junto com a sua nova família. Até que em uma determinada noite, na volta de um passeio com a sua nova esposa, ele resolveu jogar a pequena Isabela da janela do 6º andar do seu prédio. Luiz Felipe não era um monstro, era um homem bonito que cuidava da aparência, chamava a esposa de apelidos carinhosos e postava fotos românticas no Facebook. Só que ninguém sabia que ele, na intimidade do seu casamento, tinha o costume de agredir Tatiane, a sua esposa. Até que um dia resolveu arremessá-la da varanda. Vinícius Serra não era um monstro, era só um jovem de 27 anos, bem afeiçoado, que praticava esportes e gostava de lutas marciais. Certa vez conheceu Elaine no Instagram, uma mulher alguns anos mais velha que ele. Passaram meses trocando mensagens carinhosas, até que um dia ela o convidou para um jantar romântico em seu apartamento. Tomaram vinho e depois foram deitar. Dormiram de conchinha, quando de repente, no meio da noite, Vinícius acorda e começa a desferir socos em Elaine a ponto de deixá-la completamente desfigurada. Bom, todos esses personagens que consideramos monstros, na verdade são pessoas comuns, pessoas como nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos, nossos parentes e como nós mesmos.
Fizeram o que fizeram não porque são vítimas da sociedade, não porque sofreram na infância, não porque tiveram pais ausentes ou porque jogaram muito videogame, mas fizeram o que fizeram tão somente porque são seres humanos. E como tal, contemplam o bem e o mal no seu interior. Não podemos jamais descolar esses casos da nossa realidade, pois isso faz com que sejamos inatingíveis, achando que jamais aconteceria com a gente, o que não é nada prudente. Mas devemos sempre ficar atentos para não nos tornarmos a próxima vítima, assim como temos que vigiar para não nos tornarmos o próximo monstro. Afinal, monstros existem, fantasmas também, vivem dentro de nós e às vezes eles vencem. Pessoal, antes de encerrar esse vídeo, eu tenho um recado rápido e extremamente importante para passar. Eu sempre fui fascinado por tentar entender a mente de um criminoso. Entender o que leva uma pessoa como eu e você a cometer atrocidades terríveis. E como eu falei no vídeo, não é o meio que leva alguém a ser um monstro. A maior falácia da esquerda é a narrativa de que o bandido é uma vítima da sociedade. Porém, existem características psíquicas e emocionais que são comuns aos criminosos, de acordo com as suas respectivas práticas maléficas. E estudar isso, além de instigante, é importante para entender a condição humana e o mundo à nossa volta. Sendo assim, eu consegui com os fornecedores da minha biblioteca fazer uma promoção relâmpago com as melhores obras sobre os aspectos psíquicos e filosóficos que são determinantes para converter pessoas em monstros. Livros que vão descortinar as áreas mais obscuras da mente e da alma humana. É a promoção A Mentalidade Criminosa. Até quinta-feira, dia 29 de abril, os títulos que eu escolhi a dedo sobre esse tema estão praticamente a preço de custo. O lançamento Modernos Degenerados, do Michael Jones, o mesmo autor de Libido Dominante, de R$ 69,00, você vai pagar apenas R$ 40,00. O extraordinário A Mente Criminosa, do Dr. Stanton Seminole, psicólogo americano que depois de trabalhar por mais de 20 anos com jovens delinquentes, conseguiu identificar todos os padrões de pensamento e de atitude dos infratores. No livro, inclusive, ele explica como os pais podem identificar nos seus filhos características que podem transformá-los em criminosos no futuro, para assim reverter desde a mais tenra idade essa probabilidade. Essa obra fundamental de R$ 74,00 você vai pagar apenas R$ 37,00. Maquiavel ou A Confusão Demoníaca, do Olavo de Carvalho, de R$ 36,00 por apenas R$ 18,00. É isso mesmo, só R$ 18,00. Ponerologia, Psicopatas no Poder, do psiquiatra polonês Andrew Lobaczewski. Por anos, o Dr. Lobaczewski pesquisou os desvios de personalidade presentes nos principais líderes políticos de regimes totalitários do século XX e sintetizou seu estudo nesse livro espetacular, que de R$ 69,00 você vai pagar apenas R$ 33,00. A Faca que Entrou, livro que traz uma crítica ácida e bem-humorada ao atual estamento político e jurídico que vitimiza os criminosos e cria leis que apenas promovem a delinquência na sociedade, de R$ 54,00 por R$ 39,00. E claro que não poderíamos falar em mentalidade criminosa sem citar o clássico do Dostoiévski, Crime e Castigo. Esse livro, sem dúvidas, está no meu top 5 dos melhores livros de todos os tempos. Você simplesmente não pode passar sua vida sem ler Crime e Castigo e conhecer o conturbado Raskolnikov, o personagem principal dessa história que inspirou a criação de milhares de outros personagens famosos de romances e filmes. Essa edição da editora 34 foi traduzido do russo direto para o português, em um trabalho primoroso do Paulo Bezerra. Enfim, livraço de R$ 98,00 por apenas R$ 68,00. A promoção encerra quinta, dia 29, e alguns livros têm pouquíssimas unidades no estoque. Então, terminando o vídeo, já acessa bibliotecadoluiz.com.br.
E para facilitar, eu vou deixar fixado aqui nos comentários o link direto com a relação de todos os livros da promoção A Mentalidade Criminosa. Estará no primeiro comentário. E por hoje é isso aí. Compartilha ao máximo esse vídeo. Deixa nos comentários a sua opinião ou deixa só aquele alô esperto, pois isso ajuda demais na nossa relevância. E diante de toda a perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você gosta do meu trabalho e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Se você não gosta do Apoia-se, outra forma de você ajudar o canal e promover uma iniciativa que está ajudando a mudar o país e ao mesmo tempo investir no seu próprio conhecimento é se tornando um membro da Brasil Paralelo. A partir de R$10 você já pode se tornar um membro e ter acesso a conteúdos exclusivos, como a versão estendida dos documentários com as entrevistas completas, guias de estudo, e-books, entre outros materiais que vão abrir os teus olhos e te trazer muito conhecimento. E como eu fiz uma parceria com o pessoal da Brasil Paralelo, se você fizer a sua inscrição de membro através do link que eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo, você terá um desconto de 10% em todos os planos e também estará ajudando na manutenção do meu canal. Bom, me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!